E aí galera, beleza? Hoje nós vamos mostrar o passo a passo de como eu faço o invase da cerveja artesanal. Como eu ainda não tenho equipamento para fazer a carbonatação forçada, a ideia hoje é mostrar como que eu faço o invase na garrafa, seria então o engarrafamento da cerveja. Nós vamos mostrar desde o processo do cálculo do priming para fazer uma refermentação na garrafa, que vai gerar o gás, a todo o processo com a sanitização, a limpeza das garrafas e o invase propriamente dito, até o arrolhamento com as tampinhas. No final do vídeo eu vou responder algumas dúvidas que têm chegado no nosso e-mail que talvez seja válida para todos vocês. Roda a vinheta então e na sequência a gente já começa com o cálculo do priming. Para engarrafar nossa cerveja é importante a gente iniciar calculando o priming para fazer a refermentação na garrafa. Então, para ter uma ideia do CO2 que já está absorvido na cerveja, é importante, primeiramente, a gente usar uma calculadora como essa ferramenta aqui do site Brewer's Friend, que nos mostra já o que ficou absorvido. Com isso, eu tenho um cálculo mais seguro da quantidade de açúcar que eu vou fazer o priming. Então, vamos lá. O Brewer's Friend já traz aqui algumas calculadoras, aqui as calculadoras populares, onde eu tenho a calculadora de priming. Então eu clico, abro a calculadora de priming e ele já vai me dar aqui a quantidade que eu vou engarrafar, que no meu caso aqui são 20 litros. Aqui o volume de CO2, que no meu caso é 2,5, já vou mostrar por quê. E eu também vou colocar aqui a temperatura média que ela foi fermentada, porque eu fermentei a 10, depois eu maturei a 5 e depois em 0 graus. Com isso, principalmente quando a gente está fazendo cervejas lagers, que é esse caso, é comum ter uma absorção maior de CO2. Então, diferente do que eu estou acostumado quando eu faço o priming para cervejas ales, no caso das cervejas lagers eu tenho que tomar esse cuidado aqui, senão ela vai ficar muito carbonatada. Então, a ideia aqui, gente, é ver os estilos. Então ele já mostra essa tabela de carbonatação. As lagers estão entre 2.2 e 2.7. Então eu vou fazer a média colocando 2,5. Faço aqui então o update, já está me dando aqui, é esse volume mesmo. Eu vou fazer o priming então com 104 gramas para esse volume de 20 litros. Bem, para o priming então eu vou usar aqui a balança. Deixa eu compensar aqui, fazer a tara aqui, compensar o peso do copo. E eu vou colocar então os 104 gramas. Passou um pouco. 104. Bom, feita a medição, eu então adiciono na panela. O volume de água é o suficiente para cobrir. Um pouquinho mais, eu posso colocar em torno de 200 ml, aqui já está ok. Eu não usei todo o copo não, então ficou só um pouquinho do copo. Então, acendo o fogo e aí mexendo só para diluir o açúcar e não deixar ele caramelizar no fundo. No início eu usava inclusive pingar uma gotinha de limão para não deixar caramelizar, mas depois eu vi que não era necessário, então passei a fazer direto mesmo. Levantou a fervura, deixa aí por cerca de 5 minutos fervendo. Para o sanitizante então, eu uso o Biofor, pode ser o Iodofor, e aí eu vou fazer uma substância diluída de 1 litro de água, então já tem um vidro aqui com 1 litro de água, e eu vou colocar 0,8 ml aqui em torno de 1, da minha seringa na substância. Então é só misturar. Adicionar, misturar. Vou sanitizar as tampinhas. Aí basta colocar todas as tampinhas num recipiente e cobri-las com o sanitizante. Para a sanitização das garrafas é individual.
Então eu tenho que colocar um pouco de líquido em cada garrafa. Coloco o meu sanitizante. E aí eu tenho que passar em toda ela. Então basta jogar de um lado para o outro. E depois eu repasso para outro. Esse movimento vai deixar aqui um pouquinho de espuma, mas não tem problema não, porque a gente vai escorrer isso no final. O ideal seria eu deixar escorrendo. Eu não faço isso porque eu não tenho escorredor específico, então eu prefiro não arriscar de contaminar o bico da minha garrafa, e aí eu faço dessa forma mesmo. Vai passando então de garrafa para garrafa. Bom, e aqui então eu faço a sanitização da panela. Então eu borrifo o sanitizante nela toda. Tem que passar em toda a superfície, porque eu vou voltar com a cerveja agora, já fermentada, pronta, com o álcool. Então agora é hora de retirar a cerveja do freezer. Ela está 0,06, que foi o meu cold, né? Está próximo de 0 graus. Então está bem gelada. É assim que a gente vai engarrafar ela. Agora aqui eu levo ela lá para o meu caldeirão e busco derramar ela sem provocar muita borbolha, para não oxigenar muito. E a ideia depois é misturar o priming. Lá mesmo eu faço a mistura e depois a gente engarrafa. E o cuidado agora é para carregá-la sem balançar muito, porque eu não quero sujar. Então toda essa sujeira que está no fundo, eu não quero que ela fique balançando e volte a sujar, porque eu fiz o cold justamente para baixar essa sujeira o máximo possível, para ela ficar mais cristalina. Terminada então a transferência da cerveja para o caldeirão, eu vou fazer a sanitização do arrolhador e na sequência na nossa válvula de invase. A válvula é essa mangueira que a gente acopla ali na torneira do caldeirão e depois ela vai fazer a dosagem da cerveja, deixando um espaço específico de reserva ali para carbonatação. Acoplada a nossa válvula no caldeirão, eu vou fazer a sanitização das mãos para adicionar o priming à nossa cerveja. E aí é importante, depois da adição, que eu misture bastante para que o açúcar fique homogeneamente em toda a cerveja, né? Então é importante misturar bem, porque a concentração ela deve ser a mesma em todo o líquido das garrafas. E uma das grandes questões que as pessoas fazem é se esse processo é demorado. Olha, a gente tem que fazer ele manualmente, então é garrafa por garrafa. Eu já vi muita gente reclamando que isso demanda muito tempo e tudo. Eu não acho esse o maior problema não, né? Lógico, se eu pudesse fazer a carbonatação forçada seria mais objetivo, mais rápido, seria bacana. Mas não é nenhum sacrifício fazer o processo de invase manual na garrafa. E aí a gente inicia então a extração da cerveja por garrafa. Percebam que a válvula ela vai proporcionando o enchimento lentamente, então isso evita qualquer tipo de oxigenação e o próprio volume no final dela permite que fique o espaço ali exato que a gente precisa para a nossa devida carbonatação. Depois é só prensar então as tampinhas e aí a gente vai fazendo aí um a um num processo colaborativo aí, 2 pessoas, minha esposa ajudando, e a gente consegue finalmente, é um pouco demorado sim, mas a gente consegue fazer o nosso invase e encher as caixas. Depois cubro com um pano para deixar a cerveja escura. A claridade pode afetar o processo, principalmente na refermentação, é bom a gente deixar num quarto escuro e nem sempre é possível a gente evitar toda a luminosidade. Então eu cubro só para deixar aí com uma margem de segurança. Vamos lá então às respostas sobre as dúvidas que nós recebemos. A primeira delas
é se o sanitizante que eu uso, que é esse à base de iodo, já mostrei também em outros vídeos, se ele pode fazer algum mal ou se ele gera alguma alteração de sabor ou odor na cerveja. Bom, gente, a concentração que a gente usa, ela não faz qualquer tipo de mal. Inclusive, existem alguns tratamentos para a saúde onde é indicada a injeção de pequenas quantidades de iodo, né? Então, não preocupe com essa questão de se faz mal. Em relação ao odor e sabor, o que fica na garrafa, ou até mesmo no caldeirão, como eu fiz ali a sanitização toda, e vocês viram, não dá qualquer tipo de odor e não altera em nada o sabor. Já fiz também a sanitização com álcool 70, algumas pessoas já até apontam que o álcool 70 pode dar alguma alteração, eu também não percebi. Talvez porque eu deixo secar quando eu faço com álcool 70, mas com a solução de iodo não é preciso nem esperar secar, como eu mostrei ali, eu não deixo escorrer tudo, então acaba ficando um pouquinho e não tem problema algum de se fazer dessa forma. E a segunda pergunta é clássica: quanto tempo demora para refermentar na garrafa? Bom, ela é clássica porque todo cervejeiro quer beber o mais rápido possível. E a resposta, depende. Depende da temperatura, depende do residual que eu tenho ali, até de fermento na própria cerveja, e isso vai facilitar ou não a refermentação, depende da quantidade de priming que eu estou colocando. Mas, de uma forma geral, na temperatura, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é uma temperatura aí na casa dos 20 graus, indo até 30 ali, variando, a gente percebe aí até por volta de 7 dias eu já tenho a cerveja pronta. Mas algumas pessoas perguntam, é possível agilizar isso? Às vezes com 4 dias eu já abro a minha amostrinha, né? A garrafa que ficou ali com menor quantidade, que é o restinho da cerveja, eu abro ela para degustar, geralmente ela já está carbonatada. Agora, nem sempre quer dizer que está carbonatada que ela já está pronta, porque pode ainda ter um restinho de açúcar. Isso já aconteceu com algumas levas. Eu fiz uma vez uma Weizenbock, levei inclusive para a pessoa que me ensinou a fazer cerveja, ele também tinha uma Weizenbock lá, e a minha estava um pouco mais adocicada. Eu fiquei até um pouco decepcionado. Ele falou assim: cara, que dia que você colocou para refermentar? Como tinha apenas 5 dias, ele falou assim: não, fica tranquilo, sua cerveja está ótima. Esse residual de doce é porque ela ainda está verde, ela ainda não amadureceu. Faltou um pouquinho mais para consumir o açúcar ali na refermentação e aí ela ia chegar no ponto. Não deu outra. Depois que eu experimentei, passado aí uns 10 dias, ela estava perfeita. Então, a dica é: 10 dias é o mais provável que você consiga refermentar. Se na sua cidade aí faz muito frio, talvez demande uns 15 dias. Mas já dá para experimentar e com 10 dias, com certeza já dá para testar se está boa. Se esperar de 10 a 15 dias, tá tranquilo, com certeza ela já deve estar refermentada e bem carbonatada, se a gente cumprir todas aquelas etapas do cálculo do priming corretamente. Pergunta número 3. Você compra as garrafas? Não, eu não compro. Eu reaproveito as garrafas. Para isso, eu faço um processo aqui com a famosa escova de mamadeira, né? A gente lava as garrafas primeiramente, principalmente quando as garrafas são há muito tempo guardadas, e aí eu lavo com sabão neutro, a gente passa por dentro da garrafa. Deixa eu pegar uma garrafa aqui só para mostrar, né? A gente tem que colocar ela aqui, ela vai estar molhada, e aí a gente passa lá por dentro, eu enrosco aqui tudo, a gente passa o mesmo processo de mamadeira, e depois, se limpou, eu vou colocar ela contra a luz e vou verificar qualquer cisco, quer dizer, acúmulo de sujeira, e eu vou tentar tirar até o final. Se eu não conseguir tirar, eu elimino essa garrafa. Eu não uso essa garrafa, porque é acúmulo de sujeira e isso pode levar a uma contaminação. Então, eu elimino nesse caso. Mas geralmente a gente consegue, tá? Eu já peguei garrafas que estavam bem sujas e a gente conseguiu eliminar tudo. E depois, gente, passando sanitizante em toda a garrafa, eu vou garantir que ela está devidamente esterilizada e que pode ser utilizada com segurança. Pergunta número 4. Tem alguma forma de eu medir a carbonatação na garrafa? Tem sim, né? Talvez eu não tenha mostrado em todos os vídeos, mas tem alguns vídeos que eu mostro esse equipamento aqui, que é um manômetro cervejeiro, né? Então, em detalhe aqui, ele tem
a quantidade que eu tenho de carbonatação. Existem manômetros para se acoplar na garrafa comum, né? Eu não tenho esse, ele é específico. E existem manômetros como esse que é de rosca. Esse então eu faço o invaso numa garrafa PET, né? Eu uso essas garrafinhas menores e aí eu enrosco, né, devidamente, eu faço o invase, eu aperto bastante no final, né? E aqui esse ponteiro, então, depois que ela já está aqui, ele vai subindo. E esse aqui, que é um manômetro cervejeiro, ele já está com a gradação dele aí, verde, amarelo e vermelho. O amarelo geralmente já é uma carbonatação ideal para cerveja. O vermelho, dependendo do estilo, eu chego no vermelho também. Aqui o amarelo ele vai até 2.3, né? E várias cervejas elas chegam até 2.7, 2.8, algumas até passam de 3. Então depois do 2.3 ela já está aqui no vermelho, mas aí vai depender do estilo. Então é possível. Como eu faço 3 levas de cerveja de uma vez, né, eu faço uma no sábado e 2 levas no domingo, ou o inverso, mas de qualquer forma eu só consigo controlar, porque eu tenho um manômetro, eu consigo controlar só um estilo. Geralmente eu controlo o estilo que eu pretendo ter uma maior carbonatação, também pela segurança do estouro das garrafas, né? Então eu faço esse controle geralmente com uma delas só. Pessoal, espero ter respondido e que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, nos ajude aí compartilhando, curtindo, isso faz a diferença aí para o canal crescer e nos estimula a continuar produzindo esse tipo de vídeo que é bem simples, é básico, a gente busca ser mais objetivo, mas ao mesmo tempo detalhar algumas questões que são importantes, principalmente para o cervejeiro que está iniciando e para aqueles que já produzem cerveja, é uma forma aí da gente trocar ideias e discutir um pouco mais sobre isso. Tá? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.